Boa noite, amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos começar mais uma palavra aos pais e o nosso tema de hoje é os cuidados com a internet. Dias em que é bem claro, notório que os pais terminam usando a internet como uma babá eletrônica, né? Os pais, quando precisam ocupar os seus filhos por alguma razão, costumam entregá-los à internet. E o acesso à internet é muito fácil, o celular, até uma criança consegue acessar. Portanto, é muito importante que nós tenhamos um cuidado, devido cuidado, em como lidar com a internet, ensinar aos filhos sobre isso e ter o cuidado na forma como os filhos acessam a internet. Então, nós vamos orar ao Senhor e vamos dar início à nossa palavra aos pais. Vamos orar. Senhor Deus amado, bendito seja o teu nome. Todo louvor, toda honra e glória ao Senhor. Tu és Deus, o Criador. E é tão bom que nos ensina na tua palavra a vivermos para a tua glória. O Senhor não nos deixa sem instrução, o Senhor não nos abandona. Ajude-nos a praticar, inclusive como pais, para que possamos educar filhos para o Senhor e vê-los crescer em Cristo para a tua glória e para a bênção da vida deles mesmos, na salvação da vida deles. Ajude-nos usando-nos a ser bênção na vida de nossos próprios filhos. Que o teu nome seja glorificado. Fala conosco, Senhor, ensina-nos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pois bem, quais são os papéis dos pais? Eu gostaria de começar elencando os papéis dos pais. Claro, nós vamos pensar aqui em categorias mais abrangentes, né? Quais são os papéis dos pais? Bom, primeiro papel que nós podemos mencionar é amar os filhos. É um papel dos pais amar os filhos, não tenha dúvida. Isso, inclusive, envolve a questão do carinho. É um papel dos pais? Sim. A menina precisa receber o carinho do pai, o menino precisa receber o carinho da mãe, e inclusive também a menina da mãe e o menino do pai. O carinho, o ter o amor demonstrado em atitudes, num relacionamento, inclusive físico, né? Aquele carinho doce, meigo, o se sentir acolhido, amado, protegido, né? Os filhos precisam do amor dos pais, da atenção, né? O amor mostrado em atenção, quando os pais param para ouvir, param para conversar, param para falar. O amar os filhos é um dever dos pais. Os pais precisam mostrar aos filhos que eles são amados. Eu poderia perguntar para você, você quer ser amado? Você gosta de ser amado? Você sente uma necessidade de ser amado ou amada? Você sente? Eu creio que sim. É uma necessidade natural, inclusive porque Deus nos fez a sua imagem e nos fez para amar e sermos amados, inclusive pensando principalmente na relação com Deus. Se você sente a necessidade de ser amado, por que o filho não sentiria? Inclusive há uma implicação muito grande na vida dos filhos quando eles não são amados devidamente. É que uma menina que não é amada dentro da família tende a ficar muito carente e fica sujeita a, com muita facilidade, ser iludida pelos jovens quando aparece o período em que elas começam a sentir a necessidade de encontrar alguém com quem futuramente vai casar. A carência a torna uma pessoa vulnerável, muito fácil, o que é um perigo porque ela pode não conseguir escolher corretamente. O menino também. Se ele não é devidamente amado, ele se torna um menino carente e que facilmente estará se enlaçando com uma menina, a primeira que mostrar um carinho e o amor por ele, porque ele nunca recebeu, então ele simplesmente se entrega. Então, os filhos precisam ser amados. Essa questão é fundamental e, inclusive, também é uma das razões para nós termos muitas crianças e adolescentes com problemas emocionais, muitos mesmo, porque eles não são amados. Os pais deram à luz e dão comida, dão roupa, dão uma escola boa, mas eles não estão presentes. Vários filhos, quando perguntados sobre que presente gostariam de ter, o presente que eles gostariam, o desejo maior deles seria a simples presença dos pais na vida deles. Um dia com os pais, porque eles não têm. Então,
Amar os filhos é um dever. Amar os filhos é uma responsabilidade dos pais. Mas nós temos outras responsabilidades, né? Sustentar os filhos. Claro, os filhos têm que ser sustentados pelos pais. Os pais devem dar tudo o que eles precisam. Observe, o que eles precisam. Não é preciso dar a eles aquilo que não é uma necessidade. Pode-se dar? Sim, um brinquedo não é uma necessidade. É claro que você pode dar um brinquedo. Todavia, ensine ao seu filho que necessidades são prioridades. Gostos podem esperar, podem deixar para depois. Pode até não acontecer porque não há possibilidade. Mas os pais têm uma responsabilidade para com os filhos, o dever de sustentá-los. Não deixe de sustentar e cuidar e prover. Inclusive, para isso, peça sempre a Deus. Senhor, me ajude. Se você está tendo dificuldade no trabalho, se você tem problemas financeiros, Senhor, me ajude a cumprir a minha responsabilidade de sustentar a minha família, de cuidar dos meus filhos. Isso é muito importante também. Amor, lembre-se, dê amor, mas também sustente, cuide. Inclusive é um gesto de amor, né? Você está sustentando o seu filho. Mas o que mais? Quais são mais os papéis dos pais? Bom, vou elencar um terceiro. Ensinar os filhos. Nós transferimos a responsabilidade de ensinar para a escola. Esse é um erro que a nossa sociedade terminou aderindo e permanece nele, quando os pais é que têm o dever de ensinar. Eu não vou entrar no mérito sobre o papel da escola, não é o nosso propósito. Mas os pais não podem deixar de assumir o papel de ensinar os seus filhos. Ensinar sobre a vida, ensinar sobre quem Deus é, sobre quem são os próprios filhos, né? A natureza humana, o que é o mundo. Ensinar sobre tudo, ensiná-los a viver. Eu nunca me esqueci de ter visto uma reportagem com um empresário muito bem sucedido, que tinha filhas muito bem sucedidas, pensando na questão trabalhista, e que, no entanto, em certo momento ele faz o seguinte comentário: eu ensinei muito bem as minhas filhas a serem profissionais bem-sucedidas. E essas duas filhas, que no momento estavam divorciadas e que tinham uma vida emocional um pouco mais fragilizada, portanto, tinham problemas, ele diz assim: mas eu esqueci que elas seriam esposas e mães. Ou seja, ele ensinou as filhas a prosperarem financeiramente ou se realizarem profissionalmente, mas esqueceu o principal, esqueceu que elas seriam esposas e teriam que saber como serem esposas, e seriam mães e teriam que saber como ser mães. E ele percebeu isso depois que viu o prejuízo. Então, os pais precisam ensinar os filhos a viver. Você está ensinando o seu filho a viver? Ou você está pensando que ele vai viver na barra da saia da mãe a vida toda? Ah, não vai. Por mais que você queira, por mais que você tente, seu filho não viverá para sempre dentro de casa. Por quê? Porque é natural e é saudável, é bom. Está, inclusive, escrito como propósito de Deus: deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Então, obviamente, os dois vão deixar, né? Porque os dois se unem para formar uma família. E isso faz com que eles sigam com as próprias pernas, né? Aconteceu isso com Isaac, com Jacó. Jacó, inclusive, foi bem longe, depois seguiu o rumo. Isso é o natural e é o saudável. É aquilo que Deus mesmo fez para nós, para nosso bem, inclusive. Então, ensine o seu filho a viver. Não espere que a escola já te ensinou sobre tudo, ela te ensinou sobre a vida. Não, não. Pais, pare, sente, converse. No dia a dia, aproveite as oportunidades, os momentos, até brincadeiras, para ensinar sobre perdão, sobre o amor, sobre paciência, sobre como lidar com o outro, sobre como agradecer a vida, como se dedicar, como não ser preguiçoso, tantas coisas. Ensine. É dever dos pais ensinar os filhos. Bom, mas temos mais um, na verdade mais dois que nós gostaríamos de mencionar. Também é dever dos pais corrigir os filhos. Cuidado com essa tendência dos nossos dias de querer proibir os pais de corrigir os filhos. A palmadinha, ela é necessária. O castigo é necessário. Nem pense em aderir à ideia de que os pais não podem fazer isso com os filhos. É um dever dos pais castigar os filhos.
É claro que não tem nada a ver com os maus tratos que um ou outro termina aí aderindo. É um erro, porque isso não mostra amor, mostra muito pelo contrário, ódio, indiferença, maldade. Não é maltratar, é corrigir. Corrigir é amar o filho de tal maneira que está disposto até a fazer com que ele ande no caminho certo, mesmo que ele fique com raiva de você. Porque quando você corrige um filho, tira dele um bem para que ele fique castigado, ou mesmo dá uma palmada nele. Quando você faz algo que, obviamente, quem é que gosta de ser castigado? Você gosta? Hebreus capítulo 12 diz, ninguém gosta de ser castigado, isso no início sempre machuca. Todavia, depois que você é castigado e reflete, e aprende, e aquilo começa a surtir efeito, você começa a agradecer. Você começa a agradecer porque viu que aquilo foi bom, tirou você do mau caminho, tirou você do buraco, tirou você do que é ruim, tirou você de um futuro que seria danoso para a própria pessoa. Então você começa a ver o benefício. E é um dever dos pais corrigir os filhos, para que eles o quê? Acertem. Para que eles acertem. Mas o último, e é o que nós vamos trabalhar hoje, ou seja, é dever dos pais amar os filhos, é dever dos pais sustentar os filhos, é dever dos pais ensinar os filhos, é dever dos pais corrigir os filhos, mas também é dever dos pais proteger os filhos. E é esse o ponto que nós queremos abordar sobre o tema os cuidados com a internet. É dever dos pais proteger os filhos. Por quê? Porque os filhos, eles são pecadores. Então você tem que proteger, inclusive, deles mesmos. Você vai ter que proteger os seus filhos deles mesmos. Lembre-se disso. Porque você não deixaria, e não deveria, uma criança ir à tomada, colocar o dedinho por curiosidade para ver o que aquele buraquinho da tomada faz. Você não pode deixar. Você não vai deixar uma criança se jogar de uma varanda porque ela está curiosa demais em ver o que tem lá embaixo. Você está protegendo a criança dela mesma. Mas também protegê-la do mundo, porque o mundo jaz no maligno. Só para tirar, então, a dúvida, Efésios, capítulo de número 2, versículo 2 e 3 diz assim, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os demais. Paulo diz, olha, nós somos pecadores, o mundo é mau, o diabo também está o tempo todo aprontando, e a gente precisa de ajuda. E Deus nos salvou graciosamente, nos livrou de tudo isso. Mas veja que então a nossa realidade não é uma realidade doce, não. Em 1 João, capítulo 5, versículo 19, 1 João 5, 19, o apóstolo diz assim, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Olha como ele fala sobre o mundo jaz no maligno. Então, hoje nós queremos ver sobre o papel dos pais de proteger os filhos. Por que temos que proteger os filhos? Porque, como nos diz 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, ele nos diz o seguinte, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Olha que coisa. Olha o cenário, perceba o cenário. No cenário nós temos Paulo dizendo que nós somos pecadores, e nós veremos mais ainda profundamente isso em Jeremias 17:9, que ele diz assim, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? O cenário é, meu coração pecador, o cenário é, o mundo jaz no maligno, e o diabo é como um leão tentando devorar. Então, eu pergunto, nós estamos no paraíso? O cenário é de um paraíso? A Bíblia abre a nossa mente para ver a realidade. A realidade é, os homens são pecadores, o mundo jaz no maligno, e o diabo é como um leão tentando devorar. E aí minha pergunta é, estamos no paraíso? Você vai dizer, não, pastor, é claro que não.
E é fácil de ver isso andando pelas ruas, onde você vê o ladrão, onde você vê o assassino, onde você vê o corrupto, onde você vê o mentiroso, onde você vê o enganador, onde você vê tudo aquilo que acontece no dia a dia da sociedade. Então, quando você anda pelas ruas da sociedade, você vê o pecado presente. E aquilo que a Bíblia fala realmente se constatando com muita clareza. Então, já que nós não estamos no mundo que é um paraíso, o mundo não é um paraíso, há uma necessidade de proteger os filhos, proteger. E, como disse, inclusive deles mesmos. Já percebeu que constantemente as programações, filmes, desenhos e muitas outras formas de divulgar ideias pela mídia estão sempre falando: siga seu coração, siga seu coração. Aí a Bíblia diz assim: o seu coração é mau, mas eles dizem: siga seu coração. Então observe que a gente tem um impasse aqui. A Bíblia diz: cuidado com o coração que ele é mau. Aí o mundo diz assim: siga o seu coração para que você seja feliz. Então temos um impasse, são coisas contrárias. Qual delas está certa? Devemos seguir o coração para que sejamos felizes ou devemos ter cuidado com o coração? Porque ele é pecador, ele é mau e tantas vezes deseja o que é mau até para nós mesmos. Então veja que esse impasse ele é real, ele existe e exige de nós algo fundamental. Eu preciso proteger meus filhos. Eu preciso proteger. Os pais precisam cumprir este dever. Proteja seu filho. O seu filho não conseguirá se defender sozinho. O seu filho precisa ser protegido. Paulo fala, inclusive, desse papel de proteger em relação aos pastores, lá em Atos 20. Ele diz que os pastores devem cuidar das ovelhas, protegendo-as dos lobos vorazes. Proteger é um gesto de amor, é um gesto pastoral. E esse gesto deve estar presente nos pais, que devem cuidar dos seus filhos. Proteja o seu filho, porque ele não vai fazer isso sozinho. Isso é possível se perceber em coisas simples, como nós já falamos. Se você tem dúvidas sobre a necessidade de proteger o seu filho, você faça o seguinte: como eu tenho a Angelina, né, que tem 2 anos e alguns meses, o Lucas, ele tem apenas alguns meses, e solte os dois dentro de casa, né? O Lucas só engatinha. E observe, em pouco tempo você consegue ver ele trazendo dano para si mesmo. Ela, de vez em quando, bate não sei aonde, a gente tem que sair correndo para acudir a Angelina, porque ela é realmente traquina. E ela sai correndo para lá e para cá, quer pular, quer se saltar de não sei de onde. E se você não estiver atrás cuidando, ela termina se jogando e se esborrachando no chão. Você tem que estar protegendo ela. Ele, se encontrar qualquer coisinha próxima que seja fácil de botar na boca, ele bota na boca. E esses dias ele colocou um objeto perigoso na boca. Graças a Deus não conseguiu engolir, a gente conseguiu vê-lo tirar da boca, mas veja o perigo, você não pode tirar os olhos. Você precisa protegê-lo, não tem dúvida. É fácil de mostrar a carência de um filho de ser protegido. Até mesmo adolescentes. Quantas vezes você já viu história de meninas e meninos que foram convidados por amiguinhos? Olha, vamos ali, vamos passear, vamos não sei aonde. E aí não diz onde é, ou se conta, diz para não falar para os pais. E aí aquela menina, aquele menino apenas avisam, né? Ah, estou saindo, vou com meus coleguinhas, vou para ali. E eles levam para lugares que são perigosos. Às vezes para o caminho das drogas, às vezes para a embriaguez, às vezes para baladas que terminam em coisas ruins, pessoas terminam abusando uma das outras, termina acontecendo até da polícia batendo na festa, porque há coisas erradas em jogo. E são os filhos. E os pais ficam depois sem saber por que aconteceu isso, como chegamos a esse ponto. Proteja seu filho desde cedo. Não espere chegar no momento em que ele começa a criar asas e voar do ninho para você começar a querer protegê-lo. Não, não pode sair. Tá, mas você fez isso durante toda a história de seu filho? Proteja seu filho. Proteja, porque ele não está no paraíso. Se estivéssemos no paraíso, você não teria que se preocupar.
Você poderia soltar o seu filho iria andar o mundo inteiro, ele iria ser acolhido por pessoas do mundo inteiro, ele teria sustento no mundo inteiro, ele teria amor, carinho, segurança, porque ele estaria num paraíso. Pessoas puras, pessoas que teriam só a bondade, pessoas que realmente estariam vivendo uma vida em Cristo e para Cristo. Esse seria um paraíso. Mas o mundo não é um paraíso ainda. Já foi quando Deus fez Adão e Eva, e será quando o Senhor Jesus voltar. Mas não é no momento. Você não pode ignorar esta realidade. O mundo não é um paraíso. Então não deixe seu filho ser entregue ao mundo para viver como se simplesmente não houvesse nenhuma maldade no mundo. Como se as pessoas fossem puras e boas, porque elas não são. E um dos perigos está na própria internet. É muito comum a cena de termos crianças e adolescentes com celulares, tablets, até mesmo a televisão na mão, com o mundo inteiro virtual acessível. Até porque raramente algum site bloqueia conteúdos indevidos para a criança. O mundo está acessível. E isso, inclusive, para distraí-los. A dona de casa quer cozinhar e não quer que o filho atrapalhe. Então, o que ela naturalmente faz em nossos dias? Ela deixa o filho na TV, deixa no celular, deixa no tablet, ou quer arrumar a casa, ou então mesmo o homem quer trabalhar. A primeira coisa que a gente pensa é distrair os filhos. É verdade, a gente precisa cumprir nossas responsabilidades. E não vou negar, até porque eu mesmo, que tantas vezes estou em casa trabalhando, produzindo os sermões, os estudos, produzindo aquilo que depois vamos oferecer aos irmãos, preciso conseguir trabalhar. Hoje eu estava com a Angelina nas minhas costas, pendurada e tentando ficar em pé na minha cabeça, e o Lucas no meu colo tentando pegar o computador de tudo que é jeito. E eu tentando digitar o estudo de hoje e não sabia o que fazer, porque as meninas estavam arrumando a casa e eu tentando cuidar dos dois ao mesmo tempo que estava produzindo o estudo. Com uma mão só, né? Porque com as duas não dava, né? Eu segurava um com uma mão e a outra pendurando aqui nas costas. Eu sei, é difícil. E tem nesses momentos, você procura alguma coisa para distraí-los. Mas é nesse momento que a gente tem que ter cuidado. Porque eu sei que a vontade que a gente tem é de simplesmente se livrar daquele momento que está dificultando o seu trabalho. Então você procura o que é mais fácil. O que é mais fácil? Liga a TV. O que é mais fácil? Dá um celular com internet, dá um tablet com internet. Você entrega alguma coisa que vai prender a atenção deles. Pronto, eles estão olhando e vão ficar ali, e aí você, consegui, ó, que coisa boa. E aí você vai trabalhar tranquilo, despreocupado, porque o seu filho está atento a algo que chamou a atenção e você segue com suas responsabilidades. Só que aquilo que está prendendo a atenção dos seus filhos é bom? Essa é a questão. Essa é a questão. Um dos maiores perigos de nossos dias encontra-se na internet, mídias e redes sociais. Um dos maiores perigos está hoje aqui. E nesse momento da pandemia, em que as pessoas ficaram mais em casa, pelo menos boa parte dele, pessoas ficaram, inclusive, trabalhando em casa, né, o home office, então se viu a influência da mídia, da internet, das redes sociais nas famílias. As pessoas, provavelmente, eu vou dizer isso porque eu, de fato, não poderia fazer uma pesquisa sobre o assunto, mas provavelmente elas se entregaram muito mais às redes do que já faziam. Eu lembro de ter visto um texto, inclusive foi um texto de proficiência do mestrado da Universidade Federal que eu fiz lá em João Pessoa há vários anos atrás. E nesse texto, o conteúdo dele, ele abordava exatamente a questão das redes sociais e o trabalho, a relação rede social e trabalho. Só que não numa perspectiva positiva, como um recurso de marketing ou coisa dessa natureza. A questão do texto era a seguinte, e olha que o texto não era sobre o Brasil, né? O texto não estava em português, era sobre uma realidade norte-americana. E ele dizia que o número de pessoas que acessava a rede no trabalho, as redes sociais no trabalho, estava aumentando. E eles estavam calculando mais ou menos o tempo de prejuízo no trabalho. Então observe que a internet, as mídias, as redes sociais têm cada vez mais um papel significativo
e uma quantidade de horas são gastas com esses instrumentos dentro das famílias, na vida das pessoas. Então a gente precisa ter um cuidado. Puxa, algo que está tão presente na nossa vida, a gente precisa ter um cuidado, né? Como é que isso está sendo utilizado? Você sabe como é que seu filho usa esses instrumentos? Então, as pessoas usam os instrumentos de comunicação para transmitir suas crenças. Você já pensou nisso? Talvez você pense assim, é só um desenho bobinho, é só um filme, é só para distrair. Não é verdade. Aquilo que nós temos hoje, os youtubers, os filmes, os desenhos, eles não são apenas distrações bobas, em que as pessoas estão só contando piadas que não têm nenhum tipo de lição, nem ensinamento, nem ideia, nem ideologia, nem crença. Não é verdade. Infelizmente, a gente termina sendo muito crédulos nas pessoas. A gente termina tratando-as com muita inocência. A verdade é que tudo isso transmite ideias, crenças, e transmite convicções das pessoas. Não tenha dúvida, tanto coisas boas como ruins. Você vai encontrar em desenhos, filmes e em youtubers, você vai encontrar filosofias, vai encontrar crenças das mais variadas, você vai encontrar também uma cosmovisão, cada qual com a sua, e que podem ser boas e podem ser ruins. E não é uma questão de inocência. Ah, sem querer eu transmitir uma ideia que eu tinha. Não, nem sempre. Pode ser que sim, à primeira vista você pode dizer, olha, aquela pessoa, ela tem uma filosofia de vida, tem uma crença, tem uma cosmovisão, ela tem ideias, seja elas quais forem. E ela, claro, naturalmente, e sem querer mesmo, ela também colocará em tudo que ela produz. Se for um desenho animado, se for um filme, se for um youtuber fazendo, seja lá o que for, ela vai transmitir suas ideias, mesmo que seja sem querer. Por quê? Porque a cosmovisão de uma pessoa é a forma como ela se relaciona com a realidade. Então ela naturalmente transmite isso, ela nem percebe, mas ela transmite. Só que nesse momento você tem que pensar, tá, se as pessoas transmitem suas crenças, suas filosofias, sua cosmovisão para o outro quando ela produz algo, então eu tenho que me preocupar. E que tipo de filosofia, crença e cosmovisão meu filho está aprendendo quando ele tem acesso a essas coisas? É claro que à primeira vista, agora, eu estou analisando apenas aquela sutileza, que é pessoas que transmitem até sem querer. Só que não é só sem querer, e nós vamos falar mais sobre isso. Então, a princípio, você pode considerar a parte mais leve do problema. É que o seu filho, durante anos... Veja, com quantos anos uma criança hoje tem acesso ao celular, tem acesso a um tablet, ou a televisão, mais ainda, né? Porque a televisão já vem de anos. Com quantos anos? 1 ano? 2 anos? 3 anos? Muito cedo. Muito cedo a criança tem acesso a todo esse universo da comunicação. E tendo acesso a esse universo da comunicação todos os dias tem desenho animado, todos os dias tem filmes, todos os dias tem YouTubers mais variados, todos os dias tem. E todos os dias os pais sentem uma necessidade de deixar as crianças no canto, não atrapalhando seus afazeres, porque eles precisam cumprir suas responsabilidades. Agora pense, mesmo que não seja 24 horas por dia, vamos considerar que uma criança tem acesso a isto 2 horas por dia. Vamos considerar um horário mínimo. Provavelmente há crianças que têm muito mais. Há crianças que têm uma manhã inteira assistindo alguma coisa, ou então a tarde inteira. Mas vamos considerar o mínimo. 2 horas por dia. Ela nessas 2 horas vai ter contato com pessoas das mais variadas, como nós falamos, filosofias, crenças e cosmovisão. Então, pessoas que vão entender que o aborto é certo, outras que o aborto é errado. Que o homossexualismo é certo ou que ele é errado. Que o modo de viver deve ser mais libertino ou mais regrado. E assim por diante. Então, pessoas que vão ter visões diferentes. Completamente diferentes. E elas vão transmitindo, sem querer, inclusive, essas visões. Algumas vezes até mais elaboradas, filosofias de vida, crenças sobre Deus, inclusive, né?
porque você vai encontrar, por exemplo, desenhos orientais. Os desenhos, como eu não conheço muitos desenhos orientais, não peguei muito essa moda dos desenhos orientais. Na minha época, eles chegaram já um pouco tarde para mim. E, no entanto, dá para ver que os desenhos orientais são desenhos de crenças muito variadas. A visão de Deus é muito diversificada, muito tendente ao panteísmo. E tem muitos desenhos hoje que são desta linha, muitos desenhos. Nós temos vários desenhos orientais passando no Ocidente. Então, esse é um exemplo de uma influência de uma crença, de uma filosofia, que vai ser transmitida para o seu filho todos os dias. Todos os dias ele assiste um desenho X, o Pikachu, seja lá qual for. Eu não sou muito, como eu disse, fã, nem conheço muito da área, não. Mas ele vai assistir todos os dias. Todos os dias ele assiste. E ele transmite uma ideia, porque os produtores, eles têm uma filosofia, uma crença, eles têm uma cosmovisão. E eles vão colocar isso no desenho, naturalmente. Eles vão falar sobre aquilo que eles creem. Ninguém fala sobre aquilo que é o contrário da sua crença. Quando você negocia, quando você trabalha, quando você ensina, quando você se relaciona com as pessoas, você faz isso de acordo com a sua crença. Crença que você pode ter aderido, de fato, com pouco tempo ou muito tempo, mas você vai trabalhando de acordo com aquilo que para você é normal, é certo. Quando incomoda, você reage. Quando incomoda, você reage. É possível que uma pessoa consiga convencer você? Claro que é possível. Mas o natural, então, é que você vai viver de acordo com aquilo que lhe deixa confortável. Você acredita que é isso mesmo. Então você está confortável. Então você vai lidando com os assuntos mais variados da vida de acordo com essas crenças. Não é diferente com as outras pessoas, não é só você. Então, eles vão transmitindo. Agora imagina, são 7 dias por semana, vezes 2 horas. Já observe aí que vai para 14. E nós vamos encontrar durante um mês inteiro. Pode ser que não tenha 7 dias, mas vamos generalizar aqui, ó, os 30. Vamos botar 30 dias. Nós já vamos para 60. Agora pense no ano. E para ficar mais fácil o cálculo, e nós, considerando que não vamos ter todos os dias o acesso, bote 300 para baixo, né? Tiramos 65 dias. 300. Nós já vamos para 600. Observe que, mesmo que um momento pareça muito pouco e não traga grandes problemas e prejuízos, quando nós observamos a insistência, a gente vê que o problema é maior. Porque todos os dias aquilo é transmitido aos nossos filhos. Diz um ditado popular: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Esse ditado popular, ele transmite uma verdade. É a verdade de que a insistência termina alcançando seus objetivos. E imagine 600 horas, um ano. Mas aí temos o segundo ano, o terceiro ano, o quarto ano, 10 anos, 10 anos. Quanto tempo? E olha que eu estou considerando pouco tempo, 2 horas por dia de acesso a pessoas transmitindo suas ideias. Depois de 10 anos, o quanto o seu filho foi impactado, influenciado pelas ideias que estavam sendo transmitidas. Você conseguiria analisar? Você conseguiria mensurar o quanto o seu filho aderiu às ideias que foram transmitidas sutilmente, porque ninguém necessariamente vai, e raramente vão fazer isso, pegar um momento e começar a transmitir suas ideias, até porque poucas pessoas iriam querer continuar assistindo a alguém. Apenas aqueles que têm interesse, como é o nosso caso. Nós estamos com um propósito muito específico, trazer um estudo sobre o assunto. Só pessoas interessadas em aprender sobre educação de filhos é que param para assistir. Uma criança nesse momento com certeza não está assistindo a gente, a menos que os pais obriguem, né? Então, veja que eles transmitem de forma sutil, dentro do entretenimento, dentro de um momento que é agradável, que chama atenção, prende atenção. Mas isso acontece. Então, você consegue medir o impacto que esses meios de comunicação estão tendo sobre os seus filhos? Isso é importante. Você precisa mensurar isso.
Então observe que, mesmo considerando o ponto mais sutil, nós não entramos nem no pior, no mais sutil, ele já é preocupante. Porque mesmo o ponto mais sutil, que é uma transmissão de filosofias, crenças e cosmovisão, naturalmente, para as pessoas, porque é o que a pessoa crê, aquilo que ela tem como convicção, mesmo assim, ela já vai trazer um certo impacto, vai trazer algum tipo de implicação sobre a vida de uma pessoa que passou anos ouvindo a mesma coisa ou ideias semelhantes, tendo em vista a semelhança de muitas pessoas que estão envolvidas com o meio artístico. Então, há um impacto. Analise isso. Opa, eu preciso ter um cuidado, mesmo com poucas horas, em relação àquilo que meu filho vê, meu filho assiste, meu filho ouve. Porque água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então eu preciso ter um pouco de cuidado. Eu preciso mensurar melhor a questão da possibilidade de estar trazendo para ele influência. Porque, inclusive, observe que coisa curiosa, é que muitos dos meios de comunicação têm muito maior contato com os filhos, passa mais tempo com os filhos do que os próprios pais. É mais ou menos assim. O desenho animado, durante 1 hora, 2 horas, ensinou uma série de ideias. Por exemplo, a criança ser independente, né? Não obedecer os pais, mentir, alguma coisa que o desenho transmitiu que não é saudável. 2 horas. Você chega em casa e vai jantar, vai fazer suas coisas, tomar banho. Você passa quanto tempo mesmo? Porque, veja, quando você fica na frente de uma televisão ou de um celular, de um tablet, assistindo uma coisa, você fica vidrado. Você passa 1, 2 horas vidrado, pensando num filme de 2 horas. Você está realmente focando. Quando você conversa com seus filhos, você conversa o quê? Como foi a sua escola? E aí, como foi o dia? Então, no final da conversa, deu 10 minutos. E aí seu filho vai brincar, você vai fazer outra coisa, e você pergunta mais alguma coisinha. Juntando o tempo que você gastou com seu filho, talvez não dê meia hora. Porque é um tempo, de fato, bastante superficial. É um momento bastante fragmentado, é um aqui, outro ali. Não há uma concentração, uma caminhada, um andar, um conversar constante, um tentar ouvir e falar. Não há uma relação que tenha um foco. É uma relação fragmentada. Percebe a diferença? Enquanto o meio de comunicação consegue ter a atenção, o foco da gente, dos nossos filhos, das pessoas, o relacionamento familiar é fragmentado. É composto de momentos pequenininhos e tantas vezes superficiais, que não transmitem muito conteúdo. E os filhos, então, têm que aprender um pouco com a gente e muito com os meios de comunicação. Quem é que vai influenciar mais? Você ou os meios de comunicação? O que você imagina? Então, observe que há uma necessidade dos pais estarem atentos à realidade. Isso é realidade. É a realidade que nós estamos lidando com ela todos os dias. Os nossos filhos estão já nesse meio. Isso não é uma projeção para o futuro. Eu não estou dizendo uma coisa que pode acontecer. Nós estamos falando de uma coisa que está acontecendo. É uma realidade e é só pegarmos uma câmera e filmarmos cada família. É só entrar nas casas e tentar passar um pouquinho de tempo olhando para os hábitos. É a realidade. E então, obviamente, isso vai ter implicações. Só que além disso, ainda tem um lado que é o pior, é aquele lado mais perigoso, digamos assim, mais direto. É que há pessoas que fazem de propósito. Há pessoas pervertidas que desejam realmente ensinar o que é mal. Enquanto há umas que transmitem suas crenças naturalmente, há outras que fazem de propósito. E aí você vai ver filmes que são propositadamente imorais. Você vai encontrar sites que são propositadamente imorais. Você vai encontrar pessoas, youtubers inclusive, que propositadamente, como aquele tal do Felipe Neto, que ensina tudo que não presta, propositadamente ele se volta contra o cristianismo, ele ensina coisas anti-Deus, propositadamente. Ele não está falando sem querer. Ah, é que eu acredito assim, sem querer soltei. Não, não, não. Eles querem ensinar o que é errado. Ele está fazendo de propósito.
E esses outros meios de comunicação, ou filmes, sites, eles não estão fazendo ali sem querer. Eles estão colocando para o público de propósito, porque inclusive o propósito deles é aprisionar pessoas. Porque eles sabem que certas ideias, elas aprisionam, que certos hábitos se tornam vício e então aprisionam as pessoas. Então, você tem que considerar, pais, que não só há pessoas que transmitem sem querer suas ideias, há pessoas que tentam influenciar propositadamente, por maldade, para que pessoas caiam nas suas ideias, caiam nos maus hábitos, venham aderir a vícios, se tornem viciadas na imoralidade, viciadas em outras coisas. Pessoas que ficam cativas, presas e não conseguem mais se libertar daquilo, dando, obviamente, sustentando todo aquela estrutura que foi forjada propositadamente. Então você tem que considerar essa realidade bastante nua e crua. É que muita gente faz de propósito. Pervertidas mesmo. Inclusive, sabe que milhões, ou até bilhões, não sei, mas milhões são gerados por causa disso. Milhões. Essa constante insistência. Quando eu publico no YouTube, depois que terminar aqui, eu vou gravar. Vai ficar gravado no Facebook todo esse momento que nós tivemos, de 1 hora. E eu pego essa gravação e jogo para o canal do YouTube. Para que as pessoas também possam ter acesso pelo YouTube a todo esse estudo. E quando eu abro no meu celular o YouTube, a primeira coisa que aparece é uma porcaria de TikTok. É TikTok, se não me falha a memória. Aparece uma propaganda sobre esse aplicativo, seja lá o que for. E quase todas, não vou dizer que é todas porque eu estaria sendo injusto, mas quase todas as propagandas são meninas sem futuro, dançando de forma sensual, com pouquíssima roupa. Por que eles colocam essa propaganda? Por quê? Será que eles estão fazendo isso sem querer? De vez em quando aparecem os meninos também, com danças bestas. De vez em quando aparecem umas bobagens. Tem. Mas eu vi que o número de propagandas envolvendo a sensualidade é muito maior. Muito maior. Por que eles fazem isso? Porque a sensualidade aprisiona. Ela chama a atenção de uma forma exagerada. Principalmente, obviamente, são meninas, né? Vai voltar-se a um público masculino. E, inclusive, até isso eles analisam. Quem é a pessoa que está assistindo? É menina ou menino? É homem ou mulher? Para que eles lancem propagandas que tem a ver com a pessoa que é o que seria o possível cliente. E por isso que o celular funciona 24 horas, captando informações. Nossa, você sabia disso? Então aprenda. O seu celular, o seu tablet, funciona 24 horas, captando suas informações. Tudo o que você escreve, inclusive o que você fala, ele capta todas as informações, é jogado para o sistema, o algoritmo analisa as informações e então, a partir dessas informações, ele joga para você as propagandas que ele entende serem as que podem interessar a você. É por isso que você está procurando algo sobre liquidificador. Quando você abre o Facebook, é uma propaganda da Britânia, uma propaganda da Philco, uma propaganda, sei lá, de qualquer marca aí de liquidificador. Mas eu não falei nada no Facebook, eu não procurei nada no Facebook, eu dei uma olhada no Google sobre o preço de liquidificador, o que o Facebook tem a ver? Tudo está integrado. Todo o sistema da internet está integrado com o propósito de trazer produtos. Em outras palavras, as redes sociais são gratuitas porque o objetivo delas é captar, adquirir informações das pessoas para que essas informações sejam transformadas em produtos. Por isso que a propaganda aparece o tempo inteiro e sempre de acordo com cada um. Então o que acontece? É menino, então ele vai te lançar propagandas voltadas a menino. É menina, propagandas voltadas a menina. Eu tenho moto.
E de vez em quando aparece uma propaganda de moto. E tudo que tem a ver com o que eu tenho, o fato de eu ser um homem, sempre aparece lá algo relacionado ao universo masculino e a qualquer coisa que eu tenha pesquisado lá sobre produtos. É o mundo do comércio, do marketing funcionando de forma integrada. Isso também para o seu filho. Veja que isso, inclusive, é lançado até em brinquedos. Seu filho viu um brinquedo qualquer e ele já lança propaganda. Até que seu filho insista com você, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, e você termine cedendo e dando o brinquedo. Tudo para se transformar em produto. Tenha cuidado, você não está num mundo inocente. Você está num mundo que é sagaz e que faz tudo pensando, é proposital. Há cálculos matemáticos para saber como conquistar você, como de fato convencer você a fazer tal coisa. Eu achei muito interessante a informação que um dos nossos irmãos da igreja ontem me deu, que eu confesso, eu não sabia, é que ele disse o seguinte: sabe aquele refrigerante grande que você compra no shopping? Ele tem um preço X, R$ 10, por exemplo. E ele tem sempre o médio e o pequeno. Ele disse o seguinte, uma informação curiosa que eu achei. É que o pequeno e o médio não têm o propósito de ser vendido. Eles estão ali apenas para ser uma forma de influenciar você a comprar o grande. Por isso que o preço do grande para o médio e o pequeno é muito pequeno. O preço é pequeno. Então você olha para o pequeno e médio e quando compara o preço com o grande, você vê, é tão pouco que eu vou comprar o grande. Ele diz, o propósito é esse, é fazer você perceber que o grande não é tão caro. Aí você compra o grande porque foi influenciado pela comparação com o médio e o pequeno. Ou seja, todo marketing tem um cálculo matemático, tem toda uma estratégia. E isso está disponível também na internet. E a gente tem que ter cuidado. Eles sabem como aprisionar. Então veja que eles não desistem, a insistência na propaganda está em todos os sites, está em todo lugar. E eles dão muita coisa ruim. De vez em quando no filme aparece uma cena imoral. De vez em quando no site aparece uma propaganda imoral. De vez em quando no YouTube aparece uma propaganda. Você não consegue se livrar das propagandas, né? Tem que aguardar uns segundos lá, 10, 5 segundos. Então veja, você pode dizer assim, mas foi só 5 segundos, eu esperei e passei. Mas pense no seu filho que está assistindo o YouTube e toda vez que clica em um vídeo tem 5, 10 segundos de uma porcaria qualquer. Seja qual for. Alguma coisa ruim. O pessoal dançando funk, as meninas rebolando nada com nada e seduzindo mesmo. Agora pense em todas as vezes tem a mesma propaganda. Depois de quantos dias e meses e anos, aquilo dali não já ficou inculcado, aquilo não influenciou, aquilo não marcou a mente do seu filho. Trouxe algum impacto, alguma coisa ficou. Ele alguma coisa terminou gravando. Por quê? Porque a insistência foi grande. Então nós precisamos ter cuidado com o universo maldoso da comunicação. De um lado, o universo de uma comunicação que transmite as suas crenças, filosofias, mas também o universo maldoso. Aquele universo que transmite coisas ruins de propósito, que vai gerar vícios em relação à pornografia, que vai gerar problemas familiares, que vai gerar uma série de dependências, inclusive o consumismo, pessoas que terminam se tornando consumistas, porque estão sempre sendo seduzidas a comprar, porque tem sempre alguma coisa nova, uma coisa nova, uma coisa nova. E, é claro, principalmente, cada vez mais um esfriamento, um afastamento relacionado a Deus, porque as ideias sempre levam para o lado oposto. Deus está do lado aqui, mas eles sempre levam a gente para a esquina que está lá longe, afastando, portanto, de uma relação santa e agradável com Deus. Então, essa é a realidade dos nossos meios de comunicação, que nós precisamos considerar. Portanto, quando nós precisamos que os nossos filhos tenham um momento deles para que, inclusive, a gente trabalhe, a gente precisa pensar, meu Deus, o que ele está vendo? Eu estava observando em relação a alguns desenhos, inclusive o Mundo Bita. Ele tem umas músicas bem interessantes. Mas eu andei observando, porque a Angelina, ela assiste, e eu estava observando. Veja que eu estou sempre atento ao que eles estão assistindo. E observando
as imagens, o que eles transmitem. E eu observei algumas coisinhas que eu estou analisando. Infelizmente, esse mundo homossexual termina trazendo para si como bandeira uma coisa que Deus criou, o arco-íris. Isso que eles fizeram é completamente leviano, né? Algo que Deus criou para mostrar como sinal de aliança e eles transformaram numa marca leviana deles. E o que a gente observa? Hoje a gente termina olhando para o arco-íris e já pensa nessa bandeira leviana deles. E isso deve fazer a gente ficar atento. E o que eles estão transmitindo? O uso das cores. O uso das cores. Ah, pastor, está exagerando. Pare, pense, pesquise e depois me diga se eu estou exagerando. O uso das cores. O uso dessas cores juntas, sistematizadas. Depois começa a entrar pessoas com jeitinho. Isso não é sem querer. Você precisa acordar. Não está no paraíso. Seu filho não está no paraíso. Não estamos no céu. E as pessoas, elas não são simplesmente puras, boas, não são anjos, não. São pecadores. E que aderem a muitas coisas ruins. Então a gente precisa ter cuidado. E ensinar às pessoas o que é bom, o que é certo. Já que nós aprendemos. Então, você que é pai, você que é mãe, você precisa estar atento a tudo que os seus filhos veem. Deixa eu perguntar para você. Você que tem filhos pequenos, adolescentes, tá? De adolescente para baixo, ou mesmo jovens para baixo. Você sabe o que os seus filhos assistem? O que importa é que o seu filho está dentro de casa. Se o seu filho está dentro de casa, então há uma responsabilidade sua para com ele. Então a minha pergunta é, você sabe o que ele vê? Você sabe o que ele assiste? Que canais ele entra? O que está influenciando? O que ele está aprendendo? Você sabe? Você deixa ele entregue à internet, seja celular, tablet ou mesmo televisão, ou você está acompanhando verdadeiramente o que o seu filho assiste? Porque aquilo que parece ser inocente pode se tornar uma tragédia depois de alguns anos sendo bombardeado sobre a cabeça do seu filho. E isso vai levar a implicações sérias, tendências sérias. Então o que você precisa fazer, pai e mãe? Você precisa pensar um pouco nas possibilidades saudáveis para que os seus filhos se distraiam. O que meu filho poderia fazer de saudável para se distrair? Brincar, correr, se tem irmãozinhos, né? Então estarem juntos como irmãos. Momentos que eles possam ter distração. Mas não pode assistir um filme? Pode. Mas você precisa saber o que eles vão assistir. Controle, tenha o domínio sobre os seus filhos. Controle eles. Não os liberte para que eles vivam a libertinagem. Não. Controle-os, domine. Para que eles sejam protegidos. É um dever dos pais proteger os filhos. Isso não é apenas proteger de um ladrão, proteger de um assassino, proteger de um acidente. A proteção, ela é muito mais abrangente. A gente deve proteger as pessoas contra tudo que é mal. Contra ideias más, contra cenas más, contra palavras más, contra influências más. Não importa o que é, o importante é que é mal. Se é mal, meu dever, naquele momento, é acionado. Alerta geral, tem. Alguma coisa mais está perto de nós. Vamos lá proteger. O super-herói pai e mãe, ele é acionado quando o mal aparece. O mal apareceu, o super-herói ele é acionado. E não importa qual é o tipo do mal. Pode ser uma ideia, pode ser uma palavra, pode ser uma atitude, qualquer coisa. Então proteja seus filhos. Proteja. Procure planejar o que eles podem ver. E ensine, olha, meu filho, vamos ver isso aqui. Procure, pense, pesquise. Existe coisas boas na internet? Claro que existe. Estamos aqui aprendendo a como educar filhos por meio da internet. Então, há coisas boas. Então, use-as e dê a seu filho. Mostre para ele o que é bom e vai aos poucos ensinando. Por que você escolhe isso e não aquilo? Por que você escolhe certas coisas e não outras? Por que nós tiramos alguns tipos de filmes e assistimos a outros? Para que eles possam aprender a escolher entre o certo e o errado.
a decidir pelo que é bom. Eles entendam realmente a realidade. Você não deve proteger o seu filho colocando apenas numa redoma. Olha, meu filho está numa bolha e vai ficar na bolha o resto da vida. Não vai. Um dia aquela bolha estoura e ele vai viver a vida. E nesse dia ele precisa estar pronto para viver a vida e dar continuidade a um bom ensinamento. Se ele aprendeu de forma correta, ele vai continuar. Se ele não aprendeu, então ele vai simplesmente cair no primeiro buraco que aparecer, porque ele apenas estava numa bolha. Então o propósito não é você segurar o filho dentro de casa. O propósito é você proteger ensinando. Proteger mostrando a realidade para que ele veja tanto que o mundo é mau, quanto quais são as implicações dessa maldade. Para que ele veja o que é bom, tanto quanto as implicações daquilo que é bom. E assim você estará protegendo. Seu filho casará, e aí terá uma família, e educará e protegerá os filhos também do mesmo jeito. Então proteja os seus filhos. Algumas implicações importantes de tudo isso aqui, relacionado aos problemas que certos conteúdos trazem. Veja que um dos problemas é, por exemplo, as imoralidades que constantemente são lançadas nesses meios de comunicação costumam levar ao vício. Nós estamos sempre recebendo jovens na igreja, nós temos jovens nas denominações em geral, e se você perguntar para os jovens, todos eles dirão como é difícil, como a luta contra a pornografia é uma luta difícil, constante, porque o mundo não desiste. Então a tendência é levar ao vício, a pessoa se tornar uma viciada na imoralidade. Então cuidado, para que o seu filho não seja aprisionado, tornado escravo de uma coisa que destrói e que vai atrapalhar inclusive sua relação familiar, conjugal futuramente. Jogos, interessante que até jogos tenha um certo cuidado com essa questão dos jogos, tendo um certo controle. Por quê? Porque pode viciar também. Pessoas que terminam não tendo controle, elas estão sempre jogando os brinquedinhos, inclusive da internet. Procure dar um equilíbrio a isso. É um jogo, é uma brincadeira. Você poderia estar jogando xadrez, por exemplo, e aí o outro está jogando RPG. São jogos, são brincadeiras, são distrações. Tem sua diferença, mas são distrações. Todavia, você deve ter um certo controle, certo? E claro que se você entregar, vai terminar deixando aquela pessoa viciada de tal modo que se gasta muito dinheiro nisso. Se gasta muito dinheiro com videogame, ou na verdade não é bem um videogame, né? São jogos online, né? Esses jogos de celular, eles lucram muito. Os jogos são de graça, muitas vezes, de graça. Mas dentro deles a pessoa consegue comprar, vender, negociar produtos, digamos assim. E se gasta muito dinheiro. Inclusive eu lembro que uma vez fiquei admirado com um jovem que já tinha gasto, não lembro se era R$ 2.000, comprando upgrades do jogo para ficar melhor. Se não me falha a memória, foi mais ou menos isso. Posso estar equivocado, mas eu sei que eu fiquei chocado com o valor que ele já tinha gasto, não de uma vez, mas aos pouquinhos. E juntando, já tinha gasto bastante dinheiro. Então, tenha cuidado. Tenha cuidado. É um mundo cativante, viciante, e que o propósito é esse mesmo. Porque uma vez que você ou o seu filho se torne um escravo daquilo que eles oferecem, ele não vai conseguir mais se libertar. Então ele vai estar sempre indo lá, sempre indo lá. E isso produzirá dinheiro, muito dinheiro para eles. Tenha cuidado. E veja que este universo atraente, cativante, também traz um problema familiar. Quanto tempo você gasta com seu filho? Quanto tempo? Veja que há um desperdício de tempo, afastamento da família, há prejuízos nos relacionamentos. Passa-se horas e mais horas com certas coisas que terminam afastando das pessoas que estão ao redor, que estão ao lado. A pessoa está do lado lá e a pessoa não tem um relacionamento. O pai está aqui, o filho está do lado e o filho está num aparelho eletrônico, o pai está só, às vezes está no outro aparelho eletrônico. Então, os nossos objetos, né, o celular, por exemplo,
eles facilitam muita coisa, como a comunicação. Eu uso muito para aconselhar pessoas que estão longe e que eu não tenho como estar do lado delas naquele momento, porque às vezes elas estão em um local que não torna possível. Mas também pode ser um perigo. Então use de forma sábia, de tal modo que não deixe os seus filhos se perderem dentro deste universo tecnológico. Não deixe. Proteja-os. O mundo não é um paraíso. Então proteja seus filhos. O mundo não é um mar de rosa. Proteja os seus filhos. Controle. Veja aquilo que eles podem e não podem, para que os seus filhos cresçam saudáveis, para que eles tenham um bom relacionamento familiar, para que eles não adquiram vícios que com certeza vão estragar boa parte da vida deles, para que eles não tenham problemas emocionais. Então proteja-os, proteja-os. Você não estará fazendo mal, mas um bem ao seu filho. Mas lembre-se, proteja-os ensinando, para que o seu filho, depois que sair de casa, possa continuar com a prática daquilo que aprendeu. E então possa ensinar aos próprios filhos todas as coisas boas que aprendeu com você. Então cuide dos seus filhos, seja um bom pai e uma boa mãe. Proteja-os daquilo que é mal. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, obrigado por tudo. Toda honra e glória ao Senhor. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça, por nos ensinar a verdade. Ó Deus, de forma que nós possamos olhar para a realidade com maturidade, a fim de nós sabermos como lidar com a realidade. Ajude nossos pais e mães, ou seja, as famílias de nossos dias, teu povo, a ter sabedoria para administrar o que tem. Ajude-os a educar os filhos, protegendo-os do mal, para que eles, Senhor Deus, venham a livrar os filhos de tantas coisas ruins que o mundo oferece. Que o Senhor nos ajude, guarda nossas famílias, protege nossas famílias e ajude-nos, Senhor Deus, a viver em dias que não são fáceis. Receba a nossa oração, a nossa gratidão e tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, então, uma boa semana.